aqui só para lembrar, a gente tem algo que é discutido há muito tempo, que vem mudando, que é a chamada curva da vida. Nós nascemos aqui, e aí não estamos tão preparados para o mundo, o homem vai dependendo da mãe, dos pais, chega um ponto que consegue independência, continua a se desenvolver, chega em torno aqui dos 30 anos, 35, começa a perder função. Com 30 anos de idade, os rins começam a perder função, a pele começa a perder elasticidade, certo? Quando a gente chega a 40 anos de idade, nenhum jogador brasileiro jogar mais na Europa, não tem resistência. As mulheres de 40 não conseguem dizer que tem 20, mas com 30 ainda enganam. Com 40, por mais que coloque cosmético, não consegue mais dizer que tem 20 anos. E dos 40 em diante, começa uma queda de perda funcional. Eu coloco isso aqui porque eu quero lembrar que eu criei uma curva, já fiz um gráfico um tempo atrás, eu dei uma palestra na Universidade Federal, perdi esse gráfico, que eu criei uma curva aqui, ó, que a gente chega aqui dos 30, 40, perde função física, aí eu botei aqui uma linha subindo, que a gente pode ganhar uma força maior espiritual. A gente vai ganhando experiência de vida e pode ter um fortalecimento do ser humano, uma resistência maior em tolerância, em virtudes, do ponto de vista espiritual. Esse gráfico eu fiz há muito tempo, tem mais de 20 anos, sei lá, o pessoal gostou da gerontologia na universidade, daí eu já perdi. Mas eu lembro ele aqui, não redesenhei, e o pessoal gostou muito, que aí essa curva aqui, que é famosa no mundo, é muito trabalhada pela gerontologia, eu modifiquei ela e acrescentei uma linha nova aqui, como uma possibilidade que a gente tem que galgar. À medida que a gente pode perder resistência física, pode ganhar resistência e capacidade cada dia maior de sabedoria e espiritualidade. E isso faz o envelhecimento ser algo prazeroso, enfrentando as adversidades. E tem estudos básicos que já falam sobre isso desde a década de 40. A gente tem um estudo multicêntrico esquecido, a Adriana Novinha talvez não ache isso, eu lendo os livros antigos de geriatria ainda, e tinha lá um estudo muito antigo, multicêntrico, mostrando, da década de 40, foi feito esse estudo em Chicago. Guardei isso, não acho mais. Li isso em algum lugar, em Chicago, o pessoal fez na Universidade de Chicago um estudo multicêntrico e avaliou todos os fatores relacionados ao envelhecimento e o que isso impactaria na qualidade de vida do ser humano à medida que envelhece. E a capacidade de enfrentar as adversidades foi o que mais pesou para se ter um envelhecimento com satisfação de vida boa. As pessoas que envelhecem com a capacidade de gerenciar os problemas, enfrentar os problemas, aceitá-los ou resolvê-los com bom gerenciamento, sofrem menos, vivem com melhor qualidade de vida. Pesou mais do que todos os outros, fator econômico, financeiro, suporte familiar, social. Então, por mais que a pessoa não tenha recursos financeiros, ela vive de forma humilde, com carência, às vezes até alimentar, se ela tem essa capacidade de enfrentar os problemas com serenidade, tem isso, essa índole que nasce ou que se desenvolve, essa força espiritual, ela tem uma boa satisfação de vida e de forma subjetiva, uma boa qualidade de vida. Então a gente tem a qualidade de vida objetiva, que todo mundo vê, a fulano vive bem, tem pessoas que vivem humilde e se sentem muito mais felizes. E esse estudo em Chicago mostrou isso, tem muito tempo. E eu acho interessante, em função desse estudo, eu criei essa linha há muito tempo e vou relembrá-la depois, vou tornar a fazer. E aí, quero lembrar então que o envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo, certo? Irreversível, que vai levando à perda de capacidade e função e que culmina com a perda da vida, com a morte. Mas ele é estudado pela gerontologia do ponto de vista psicológico, biológico e social. A gente não tem só envelhecimento biológico, só rugas. Nós podemos envelhecer psicologicamente, só que esse envelhecimento psicológico pode ser positivo, né? O social pode ser também positivo. O biológico, nem sempre a gente vai conseguir, claro, ele tende a ter uma perda funcional, mas a gente pode compensar com os outros dois e ter uma boa qualidade de vida. Eu quero deixar essa mensagem aqui, porque as pessoas estão buscando cada dia mais resultados objetivos, academia, musculação, ficar saradão, e aí chega no consultório com insônia, ansiedade, palpitação, síndrome do pânico. Está crescendo, professor. O pessoal toda hora buscando mais e esse medo está envelhecendo. Então chega a pessoa 40, 50 anos em conflito, porque não aceita o envelhecimento, e aí esse gerenciamento psicológico que está muito mal feito, compromete a qualidade de vida, a satisfação de vida. Bom, e aí a gente vai para as alterações fisiológicas, da parte biológica. Aqui é para lembrar que a gente envelhece de forma diferente. A genética influencia, hoje a epigenética, a Adriana estava no congresso comigo, aquele professor americano, a gente assistindo, deu uma aula de epigenética muito boa. A epigenética mostra a alteração que a gente tem
a nível de cromossomo, depois de nascidos, a depender do nosso estilo de vida. A metilação, né, do DNA, os radicais que são incorporados e como isso pode modificar a nossa genética. A gente herda uma e a gente modifica ao longo da vida. O pessoal está estudando muito isso, né? Tem crescido o estudo da epigenética e isso influencia na longevidade, na qualidade de vida, na possibilidade de doenças, inclusive cânceres, as modificações a nível de DNA. E aí eu quero lembrar que cada indivíduo é único, é ímpar, vou lembrar lá na frente. E aí a gente tem, isso aqui eu peguei, um estudo inglês, eu acho. Deixa eu voltar. A idade das artérias pode ser diferente da idade biológica. Pesquisa recente faz para a Inglaterra. Isso aí eu peguei antes da pandemia. Teve um estudo mostrando, inclusive na Inglaterra também tem um estudo interessante, mostrando que a alteração vascular em membros inferiores, a doença arterial periférica de membros inferiores, tem alto valor preditivo para AVC, mais de 80%. Então quem tem insuficiência vascular arterial nas pernas, uma cianosezinha, tem alto risco de AVC. Se você tem no extremo, vai ter no extremo K. Isso foi feito um estudo muito grande, depois dos scans, os estudos, a história acompanhando, e o pessoal começou a estudar muito a idade das artérias, tem hoje aparelho, tecnologia cresceu, o pessoal faz estudo da resistência das artérias, endurecimento, né? Como faz um scan para a artéria renal hoje, para ver se a artéria já está endurecida ou não. Às vezes eu peço dos diabéticos, é importante para mostrar, para ele ter um cuidado maior, olha, suas artérias já estão mais endurecidas. Do ponto de vista educativo, você pega e mostra a ele, para ele ficar com receio e ter um cuidado maior. Então a gente vai olhando a idade das artérias. Só que essa idade das artérias pode ser diferente. A pessoa pode ter uma pele linda, cada órgão envelhece de forma diferente, cada indivíduo diferentemente, cada órgão diferente. A pessoa pode ter uma pele linda, um esqueleto maravilhoso sem osteoporose e ter as artérias todas envelhecidas. Certo? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma dieta ao longo da vida rica em carboidrato, com glicação, mesmo não sendo diabético, vai envelhecer as artérias, não vai envelhecer os ossos. Né? A pessoa tem uma dieta rica em radical livre, em fritura, vou falar à frente, então envelhece determinada área, não envelhece outra. Então nosso envelhecimento, ele não é uniforme, ele vai variar de órgão para órgão, de pessoa para pessoa. O que acontece normalmente e o que pode acontecer? Envelhecimento humano. O processo de envelhecimento é uma série de alterações que ocorrem ao longo da vida, abrangendo esferas biológicas, psíquica e social. É influenciado por diversos fatores, como estresse oxidativo celular, desregulação das mitocôndrias e alterações hormonais, certo? Então a gente, a depender do que a gente faz, a gente vai acelerar. Você tem várias teorias do envelhecimento, aquela história toda. Então o envelhecimento é um fenômeno complexo que afeta individualmente, impactando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Bom, então o que eu quero dizer a você, nós envelhecemos aqui, ó. Essa é a turma aqui, ó, na década de 50, tá ali, ó, a idosinha, essa figura é antiga. A década de 70, essa é a figura daquelas que a Budi usava há 30 anos atrás, eu tenho guardada, viu gente, eu tenho guardada. Da década de 90, a nova geração, você vê que parou 90, não tem nem 2000 aqui, ó, 2010, 2020, para vocês verem quanto antiga é essa foto, hein? O quanto se discute isso aqui é da época que lá, né, Silvina? Silvina se lembra de Abud nas palestras? Então o que é que acontece? A nova geração, a que a gente quer, a idosa, olhe só, aqui, ó, arrastando os pés, ó, isso aqui, ó, tibial anterior fraco, ó, a marcha senil, arrastando os pés. Aí você tem a jovial aqui, ó, andando elegante, sem tropeçar, levantando os pés, ponta do pé, essa é a geração Silvina, certo? Tá vendo? Essa é a geração Silvina. E aí esse envelhecimento, gente, é como, a gente vai colocar aqui para resumir para vocês, sem cansar, a gente falar em números, a gente tem que entender o seguinte, hoje você tem a gente tem radicais livres, oxidação das mitocôndrias, telômero que encurta, a multiplicação celular diferente, glicação, radicais livres. Eu gosto de, quando vou dar palestra, lembrar as pessoas o seguinte, nós nascemos foto original, pá! Aí começamos a evoluir, crescer, chegamos lá aos 30 e começamos a ter cópia da cópia, cada tecido, pele, osso. Então cada célula que se multiplica é uma cópia da outra célula. Quando eu pego, vou dar um exemplo, uma fotografia, Anselmo, coloca a fotografia, Anselmo, você que é o rei da foto. Anselmo é o rei da fotografia, gente, aqui. Doutor Anselmo. Então a gente coloca uma foto na máquina de copiar. Aí eu tiro cópia da cópia. O que é que vai acontecendo com a foto, Anselmo? Vai perdendo informação, até ficar inviável a interpretação ou a função da foto. A mesma coisa acontece com a célula. A célula, à medida que multiplica, ela vai perdendo informação,
vai se perdendo informação e chega um ponto que se torna inviável, não consegue se multiplicar, ou se degenera, vira um tumor, né? Perde o foco e vai perdendo. Então, à medida que a gente envelhece, multifatores vão fazendo com que a gente perca essa informação. Aí eu brinco que a impressora pode ter uma tinta de má qualidade. O que é a tinta? A alimentação, certo? Não houve uma calibragem, não regulou os hormônios, que aceleram, vão comprometer, gerar doenças, né? Então não tinta, alimentação. Não houve limpeza, não bebeu muita água, não limpou bem a máquina, ela suja, vai tirar a cópia pior, a tinta não está bem, a fotografia está pior, está enganchando. Não fez atividade física, não lubrificou, ela fica enganchando e vai tirar a cópia errada. Então, a máquina de fotografia é a analogia que eu faço com o nosso corpo humano. A gente vai perdendo com as células informações e isso vai gerando o processo de envelhecimento. Só que, nesse processo de envelhecimento, a pilhazinha parece que acabou aqui, a gente vai ver que tem algumas pessoas que conseguem manter as cópias melhores, né? E aí, mantém, limpa a máquina, né? Se hidrata bem, bota boa tinta, se alimenta bem, envelhece bem, perdendo menos informações. É claro, a máquina vai acabar parando, a gente não vai parar o processo de envelhecimento. Bom, aqui, eu não tomei o cafezinho para estimular a cognição, ó. Esqueci. Aí aqui, gente, ó, expectativa de vida, questão de curiosidade, processo de envelhecimento, atualidade, eu tenho que trazer, obrigado, a gente tem que falar sobre expectativa de vida. Primeiro, nossa, aí temos estados aqui, ó, Santa Catarina, 82 anos no Brasil, Espírito Santo, 81, São Paulo, 81, eu trouxe os 10 primeiros, Distrito Federal, 81, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Mato Grosso, 78, e a média do Brasil, 76 anos. Sendo menor, um particular aqui, sendo menor para o homem média de 73, a mulher já nos 80, a mulher tem, eu gosto sempre de falar isso, quem já me palestra eu vou falando, que eu acho um absurdo. A mulher tem uma expectativa de vida de 80 anos, no Brasil, o homem de 73, a média é 76. A mulher vive 7 anos a mais, doutor William. Então, aí, doutor Francisco Hollenberg, a mulher, o senhor que foi legislador na época, a mulher vive 7 anos a mais que o homem, se aposenta 5 anos antes, ficam tudo pensionista gastando a pensão do pobre homem que morreu mais cedo. Isso é um absurdo no Congresso, aprovar a lei para benefício, esqueceram do homem. Aí a mulher se aposenta 5 anos antes, o homem morre 5 anos antes. Professor William, cobraram o professor Francisco, essa incoerência. Por que que a mulher, que vive 7 anos a mais, se aposenta 5 anos antes? Olha que injustiça com o homem, não tem, eu acho, sem precedente, não é verdade? É algo incoerente, os homens estão sem representatividade. É verdade, é algo, os pobres dos homens, você vê um shopping cheio de viúva, com pensão do homem, gastando, os homens, você vai chegar no shopping, só tem viúva gastando, ó. É verdade, professor Milton, isso tá lá. É uma sociedade matriarca, cheia de mulher mandando. O negócio é nascer mulher. Bom, e aqui, países, certo? Principais países, territórios com maior expectativa de vida. Hong Kong, 85, Japão, 85, Coreia do Sul, né? Tem se vivido mais, Polinésia Francesa, Suíça e Austrália, 84, a Itália e Singapura, 84, e a Espanha também chegando ali, 84. A gente tem algumas áreas específicas, né? Agora, interessante aqui disso, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, depois tem que trocar a pilhinha. Vou puxar aqui, interessante aqui, gente, ó, sobre dias atuais. Vou começar a falar umas coisas interessantes que ninguém fala. Suíça. Olha só, o que é que eu quero relacionar hoje aqui com vocês? O que é que mais influencia, vou trazer o gráfico ali, no envelhecimento humano? A Adriana sabe, o pessoal sabe, aqui a Ana Júlia sabe, o Delmar sabe, o estilo de vida. O estilo de vida tem um peso de 50%. Alimentação, como dormimos, o que fazemos de atividade física, até os suplementos hoje. Aí o pessoal chega, gente, olha, você liga o celular, o que é que influencia hoje o estilo de vida das pessoas? Tem orientado informações nas redes sociais, não é verdade? No consultório, todo dia, eu chego gente lá tirando dúvida comigo. Cresceu esse ano, algo que tem a ver com a Suíça, eu tenho usado a Suíça para responder. Doutor, diz que comer leite faz mal. Diz que comer leite faz mal. Lá em Ribeiro diz que comer leite faz mal. Eu digo, bom, eu tenho um bocado de pacientes centenárias aqui, eu pergunto a dieta delas, centenárias, homens são poucos, a maioria é mulher. Aí o que é que acontece? As centenárias, eu pergunto a dieta, comem manteiga, bebem leite, comem queijo. Aí eu fui fazer minha análise, que eu gosto de analisar. Meu perfil é fazer análise, reflexão, fazer nexos. Aí
Aí eu digo, bom, deixa eu pesquisar lá a Suíça. Aí se você vai pesquisar a Suíça, está lá. Alimentação rica em derivado de leite, queijo, leite, chocolate no leite quente, cheio de leite na Suíça. E na Suíça o pessoal vive muito. Então essa história de comer leite diminui o tempo de vida não tem nenhum estudo. Quem tem intolerância à lactose, até o bebê, vai fazer mal. Quem não tem, o leite é um grande alimento, certo? Eu recomendo aos diabéticos sem lactose, porque aí evita a glicação, menos açúcar. E aí colesterol desnatado, a gente vai. Mas o leite é um grande alimento. Estão criando um estigma sem embasamento científico. A gente tem, aqui eu tenho que falar em nome da classe médica, o Brasil tem crescido em charlatanismo, terapeutas charlatões, não tem como passar exame, passar remédio, ficam inventando informações que não são verdadeiras nem fundamentadas. Isso tem influenciado o estilo de vida. Aí a mulher que tem risco de osteoporose não está tomando leite e está comendo outras coisas que eu vou trazer aqui. E isso tem modificado a alimentação, que faz parte do estilo de vida e influencia na longevidade. Aí eu tenho ficado olhando assim, é meio complicado. Bom, vamos para frente. Cadê aqui? Revolução prateada. Isso aqui é antigo também. Isso aqui é antigo, né? A expectativa de vida, o nome da quantidade de pessoas no mundo, de idosos. Isso aqui é para falar do impacto que o mundo tem recebido pelo crescimento de pessoas idosas. Que eu falei no início, isso vai impactar turismo, segmento de roupas, transporte, carro mais adequado para idoso, escadas, construções, arquitetura para idoso. O turismo cresceu muito, o idoso hoje é um grande segmento procurado por todos os pontos, países, estados buscando idosos, medicamentos, tratamento, a saúde, as clínicas hoje se preocupam, o que é que mais querem mais idosos? Os idosos, eles fazem mais exames, se preocupam mais e com razão. É uma máquina cara, né? O idoso é uma pessoa cara, tem seu grande valor e quer se cuidar, e às vezes frágil. Então isso tem dado impacto na economia, em tudo que é segmento, certo? A questão do idoso. E essa revolução é grande, ela é rápida. A quantidade de pessoas idosas que estão chegando e chegando mais, ela é veloz. Aí tem uma novidade, doutora Adriana. O aceleramento esse ano, começou uns estudos em algumas universidades, diminuiu. Então a gente vem numa vertente. Essa vertente, a linha de crescimento de número de idosos proporcional, vinha assim. Ela agora já está menos em declive, o declive menor. O crescimento proporcional de idosos diminuiu. Continua crescendo o número de idosos, mas esse ano já tem estudos mostrando que diminuiu. Está valendo esse ano, não me lembro mais onde eu li. Às vezes eu leio e não estou gravando, é muita informação, então eu deixo aqui o que é mais importante. Isso quer dizer o quê? Estamos chegando no limite de impacto da tecnologia sobre a longevidade. Por mais que a gente crie recursos, vai ter um limite. Por mais que a gente crie medicamentos, terapias, a gente tem um limite de resolução de frear o processo de envelhecimento, certo? Então a gente vai continuando, só dando esse alerta às pessoas. Mudança no perfil familiar, é algo que mudou também, não vou ler tudo para não cansar. O número de filhos diminuiu, a quantidade de idosos morando sós cresceu. No Ocidente cresceu o número de idosos que morrem sozinhos. O pessoal vai achar o corpo aqui no Brasil também, 15 dias depois que faleceu, 30 dias depois, porque os idosos estão morando só. As famílias ficaram menores. A juventude atual está com medo de ter filho. Daqui a 50 anos estão arrependidos, estão sozinhos. Por que eu não tive filhos e netos? Porque é algo complicado. O pessoal acha que vai ficar jovem com 20, 30 anos a vida toda. Aí quando chegar 60, 70, às vezes já perdeu a companheira, o companheiro, e a solidão está aí, é difícil você. Então tem crescido a quantidade de pessoas morando só. Antigamente, há mais de 100 anos atrás, não existia previdência, né, professor Milton? Não existia. O professor Francisco Hollenberg, ele sabe. A previdência era o suporte familiar. Quem cuidava do idoso eram os netos e os filhos. As famílias eram imensas, né? Aí agora você tem essa fragilidade. Lembrar que as aposentadorias ainda é um grande peso para a economia em vários municípios. Então a gente tem. E que os idosos ainda têm um papel social. Segundo o IBGE, 70% dos idosos ajudam na sustentação de filhos e netos. É o maior programa social do Brasil, maior que Bolsa Família, maior que tudo. Pode olhar lá no gráfico da economia, Arthur sabe ali muito gráfico, o peso da Previdência, você pega ali 70% dos segurados, Ana Júlia, e compare com a quantidade de beneficiários de serviço de apoio social governamental, você vai ver que a quantidade de idosos, 70% dos aposentados, é bem maior
E eles gastam muito mais com família do que vocês imaginam. Então o impacto social disso é imenso, silencioso e imenso. Por isso a preocupação com a Previdência, quebrar a Previdência, tem que estar tomando conta, porque não é só idoso, é idoso, família, né? É complicado. Aqui, voltando para a questão de prevenção. Então, para ganhar essa longevidade, a tecnologia avançou, mas eu vou mostrar algo que é interessante a vocês. A gente tem a prevenção primária, a secundária e a terciária. Um exemplo, prevenção primária. Eu quero prevenir osteoporose. Eu faço atividade física, tomo sol, mantenho os ossos fortes. Me alimento bem, tomo leitinho. Então, eu tenho cálcio, tudo desde menino, faço atividade física desde a infância, é importante fazer a poupança de cálcio. Aí eu tenho prevenção primária de osteoporose. Eu tenho uma doença assintomática. A osteoporose, eu faço um exame, percebo que o osso está com a densidade menor. Tomo um fixador de cálcio, um alendronato, ibandronato, uma injeção dessas modernas. Aí o que é que acontece? Eu estou fazendo prevenção secundária, já é mais cara. Eu quebro o fêmur. O idoso quebra o fêmur. Precisa de uma cirurgia. Aí já é nível terciário, que é bem mais caro. Então, o ideal é investir na prevenção primária para não precisar gastar na secundária nem na terciária. Isso é importante para a saúde pública, para a saúde, os planos de saúde privada e para a nossa saúde. Para cada um. Porque por mais que avance a tecnologia, gente, eu vou mostrar a vocês, não dá para consertar muita coisa. E aí a gente ainda tem isso aqui, ó, crescimento econômico versus envelhecimento. Eu coloquei isso para dizer, por mais que a gente queira, a quantidade de idosos que está chegando é grande, mesmo tendo desacelerado a velocidade de crescimento do número de idosos, e o crescimento econômico é desproporcional. A gente não vai ter idoso com recurso para gastar com a grande tecnologia de alto custo. Tem crescido no consultório pacientes idosos que chegam lá pagando e dizendo, tirei o plano de saúde, doutor, não pago mais, está muito caro, eu e minha esposa, 3 mil cada um, eu não vou pagar mais, prefiro pagar a consulta, o pessoal vai encontrar isso por aí, tem crescido. Então o pessoal está com dificuldade. Então a gente tem uma população que envelhece, mas ela não tem o recurso financeiro para gastar na mesma proporção que cresce a tecnologia, que evolui a tecnologia. Então muita gente vai ficar longe. Você tem um avanço tecnológico, uma margem, um percentual altíssimo da população sem poder utilizar esse avanço. E aqui eu falei para vocês, 50%. Componentes da longevidade, o que faz com que vivamos mais ou menos. 50% é estilo de vida, 20% ambiente e 30% herança. Isso aqui varia de estudo para estudo, mas em torno disso. Então, o que mais pesa é o estilo de vida. E se eu botar um ambiente ali, se ele é poluído, se ele tem muito calor, se ele tem muita fumaça, acaba sendo a qualidade de vida, que eu vou encontrar o estilo de vida mais o ambiente, pesando 70%. A herança é o mínimo. Então, a gente tem estilo de vida, a forma como eu vivo, qualidade de vida é o estilo mais o ambiente. É diferente, vocês vão ver aí. Então, quando eu somo minha qualidade de vida, meu estilo com mais meu ambiente, eu aí tenho um peso muito grande. E a gente tem que estar atento a isso. Fatores que influenciam de forma geral no processo de envelhecimento de cada parte do organismo. Aqui a gente tem um esqueleto. É só para dar um exemplo. Vejam só, um osso com osteoporose. Principalmente as mulheres, elas têm 8 vezes mais osteoporose que o homem. Elas vivem mais, mas tem uns probleminhas a mais também, gente. Então o que é que acontece? A trabécula, não existe mais aqui, ó. Não existe trabécula aqui. Aqui o osso normal. Por mais que eu use medicamento, eu posso até aumentar a densidade óssea na trabécula residual, mas eu não vou reconstruir trabécula. O osso vai continuar frágil. Então essa história de injeção para osteoporose, comprimidos, suplementos e suplementos, depois de instalada a osteoporose, o benefício é, tem que prevenir a queda, porque a fratura, o risco vai ser bem pouco diminuído com o remédio, né? Então você vai ter um osso poroso, com menos trabéculas. Por mais que fortaleça, você vai fortalecer no máximo 3% ao ano, e o importante é fortalecer músculo e prevenir queda, né? Condicionar a mobilidade, trabalhar bem, certo? Fortalecer o equilíbrio. Então a gente vem aqui, então o que eu estou colocando? A prevenção é o mais importante. Essa figura mostra isso. E aí eu preciso de quê? De sol na prevenção, mobilidade, impacto ou vibração. O esqueleto, a gente tem um neuroblastozinho, se você caminha, isso estimula a captação de osso. O que mais acelera a perda óssea, se tiver um concurso, gente, é a imobilidade.
é a pessoa que fica sentada no sofá o dia todo. Ela vai ter um avanço grande de osteoporose. O osso vai perder trabéculas. Então, o que mais acelera a perda óssea? Imobilidade. Prevenção, o que é mais importante? Mobilidade. Então não adianta tomar comprimidinho e ficar sentada no sofá. Precisa colocar a pessoa para se movimentar. Movimentar com segurança, movimentar com impacto leve. A postura eu coloco aqui porque a coluna tem deformado. Cadeira é um produto artificial. O que eu tenho de paciente que sofre, é porque não tenho tempo para fazer pesquisa. Eu já fiz um tempo. Os pacientes com dores lombares, dores de coluna, aí eu faço a pergunta, a maior parte passa o dia todo sentado. Televisão sentada, no sofá sentada, mais mulheres ganham, certo? Com as dores na coluna. Coluna deformada, cadeira. Cadeira é invenção do homem. Olha, o ser humano na Terra, milhões de anos, com a cadeira. O homem inventou, serrote, fez a cadeira que não tinha prego, travando com madeira mesmo. Tem pouco tempo. A cadeira dá trombose nas pernas, embolia, morte súbita, deforma a coluna, dor crônica. Cadeira é terrível. Você tem um disco que ele precisa, para regenerar, ser descomprimido. Usar isso, entende bem de coluna ali. Então, o que é que acontece? O disco, ele vai ali, o discozinho, a cartilagem, você tem que deitar para deixar ele folgadinho para ele regenerar. A medicina antiga, antes dos tomógrafos, ressonância, neurocirurgia, o tratamento por lumbago, o professor Hollenberg, acho que se lembra, era deixar o paciente deitado por muito tempo, não era, professor? Usando até a comadre para nem levantar, nem para urinar, para sair da crise aguda de lumbago, a dor lombar. Dar abertura, permitir que o disco se hidrate, regenere, solte, descomprima os nervos. O pessoal esqueceu disso, fica sentado. Tem que deitar mais, televisão deitado, falar no celular deitada, ler deitada. Paciente, eu digo, oriento, melhora. Orienta os exercícios básicos para fazer de alongamento para a coluna em casa, a dor some. Simples. Vocês vão fazer no consultório, vai ver o resultado maravilhoso. A alimentação, que tem que ser adequada, a gente já sabe, tem muita discussão. A atividade física cíclica para quem tem artrose, para remodelar a cartilagem, estimular a formação de colágeno, de cartilagem. E suplementos, se precisar, tem vários, e a gente vai discutir sobre isso. Vasos. Botei a glicemia ali primeiro, só para lembrar. Uma das coisas que mais acelera o envelhecimento arterial, tem estudos agora confirmando. Esse slide meu é velho, viu? É como o William disse, parece que eu adivinho as coisas, né? Falo antes de chegar às pesquisas. Você falou o negócio, não tinha. A gente raciocina. O que é mais rápido de engrossar? Um açúcar no leite com a temperatura baixa ou uma gordura no fogo baixo? O que engrossa mais rápido é o açúcar, faz o doce de leite. A glicação. Açúcar alto no sangue, se liga às proteínas, glica, engrossa o sangue, carameliza e forma placa. Então hoje está provado, tem estudo recente, Adriana, eu estava lendo agora esse mês, que o açúcar é um fator de risco muito maior para vascular do que o colesterol. Mas muito maior. Não é pouco maior não, certo? Então, evitar carboidrato de fácil absorção. O triglicérides entra nos estudos de centenários. Estudo recente, Japão-Suécia, ano passado, 2024. Japão-Suécia, o pessoal fez um estudo multicêntrico e o pessoal olhou os marcadores biológicos de centenários, japoneses e suecos. E o pessoal olhou que os centenários saudáveis, eles tinham açúcar baixo, triglicérides baixo, glicemia em jejum baixa, mostrando que não está tendo resistência à insulina, e o colesterol até um pouco elevado. Não houve estudo mostrando que colesterol baixo aumentou longevidade. Quem aumentou longevidade foi triglicérides e açúcar. Entendeu? O açúcar é o vilão. Ácido úrico. Ontem mesmo peguei uma paciente, AVC, parou de tomar alopurinol há 1 ano, chegou lá, desequilibrada, ataxia. Ontem, coincidência, o ácido úrico é um grande fator de risco vascular. Ele inflama a parede das artérias, o endotélio, ele inflama o tendão, só que o tendão, você tem a bainha do tendão, você tem o atrito físico do tendão com a bainha e gera dor, está inflamado. A inflamação do endotélio, o sangue é líquido, não gera dor, mas ele inflama a parede do endotélio. E a gente tem um menosprezo aqui no Brasil muito grande pelo ácido úrico. O que eu pego de paciente sequelado de AVC, cardiopata, coronariopata, com ácido úrico desprezado, não está no gibi. Só estão olhando o colesterol, é isso. Esquecem do ácido úrico, estão esquecendo.
silencioso e perigoso. Então aquela história de diminuir carne vermelha não é só por causa do colesterol. Carne vermelha aumenta ácido úrico. A OMS manda comer carne vermelha 2 vezes na semana, 100 gramezinhas, não explica direito. Os estudos de diminuir carne vermelha não é só pelo colesterol, dá impacto no ácido úrico também. Homocisteína, outro fator de risco perigoso, dá infarto em jovem, homocisteinúria. Rapaz, muito paciente com homocisteína alta. Você repõe ácido fólico, B6, B12, a homocisteína vai lá para baixo. De 30 ela cai para 12, 13, melhora. Um fator de risco fácil de resolver. Eu já mandei para minha filha, está aí até no São Lucas operando agora, eu ficava para estimular ela, ó, os gráficozinhos. Eu mandei não sei quantos. Botava B12 baixa, homocisteína alta. Eu fazia a reposição de B12 e a homocisteína caía. Aí eu faço o xizinho cobrando, tirava a foto, mandava para ela. Mas ela resolveu ser cirurgiã. Arthur, não adiantou não, mandei, não teve, meu filho ali. E ela está aí operando agora. Estagnação. Estagnação tem a ver com a cadeira, ficar parado, os vasos, trombose, ativar a circulação, abrir microvasos. Quando a gente se movimenta, que faz exercício, os capilares que estão fechados se abrem. Coração, cérebro. Se entupir um vaso grande no coração, se você faz atividade física 2 vezes na semana, 3, aquela história, caminhada 3 vezes na semana previne infarto. Por que caminhar 3 vezes na semana previne infarto? O pessoal não explica por quê, né? É simples. Você mantém os capilares abertos, a circulação colateral. Quando a descendente anterior obstrui 100%, o paciente continua bem, sente um mal-estar, mas não morre, porque as colaterais estão abertas. Se ele parou de caminhar e ficar sedentário, as colaterais, os vasos menores fecham. Durante a caminhada, meia hora, ele caminhou 3 vezes na semana, acelerou, abriu os vasos, mantém eles abertos. Os vasos pequenos. Quando o grande entope, o grandão entope, os pequenininhos mantêm a oxigenação do miocárdio. Você previne o infarto agudo e a morte. Então, é importante não ficar estagnado, tem que se mexer. Bom, eu voltei aqui, eu tenho que adiantar, né? Pronto, aqui agora. Cérebro, tem que ter um bom sono, uma dieta saudável, não vou cansar vocês, para proteção do cérebro, um bom humor, fazer atividade física e às vezes alguns suplementos sem exagero. Se tiverem dúvida, eu explico no final. Aqui é para mostrar igual. Vou mostrar a você, essa figura é velha, a Adriana conhece ela já de muito tempo, sobre Alzheimer. Zaís já conhece essa figura, já está batida. Você tem aqui a glia, os neurônios banhados. Aqui você tem as placas de amiloide, você tem a sujeira no cérebro. Gente, depois que essas fibroses estão ali, atrapalhando a conexão neural, se eu estiver enganado, Zaís me corrija. Para tirar isso do cérebro é difícil, gente. Essa história de curar Alzheimer, tirar a fibrose, é como desmanchar um calo dentro do osso. Dentro do cérebro, desculpe. Então, prevenção sim, existe. Cura do Alzheimer, eu acredito que aquelas fundações americanas, o Congresso todo ano aprova milhões para as fundações para pesquisar cura de Alzheimer. Eu acho que está longe ainda. Para você entrar dentro da glia, limpar as fibroses todas dentro do neurônio, é fácil fazer isso? Não. Então você tem que evitar mandar toxina para a glia. Hoje tem os estudos sobre a drenagem do cérebro, da glia, a circulação gliática, que já manda até mensagem para o corpo. É algo novo já, é uma terceira via de informação. Estava conversando com o professor Jamilton, acho que esse mês, você falou com o senhor sobre isso. Então, durante o sono, a glia, ela tem um trabalho ali, a circulação gliática limpa o cérebro. Mas imaginem vocês, é só imaginar. A gente tem que imaginar, aquilo que a gente falou, imaginar, gente. Estimular a criatividade, criar o pensamento. Vocês imaginem aquela geleia toda, o cérebro, a árvore neural cheia de neurônios, esses neurônios estão banhados ali para aquele tecido, vamos dizer assim, quase gelatinoso, duro, endurecido, entendeu, Guilherme? Aí entrou toxina, entrou metais pesados, fez fibroses, entrou pelos microvasos, pelas arteriolas, vai sair pelos capilares venosos. Será que tudo que entra sai? Não, você não tem funil limpando a glia. Você tem microvasos que a limpeza não é perfeita, entendeu, professor? Sempre vai ficar resíduo. O que é mais importante? Tentar limpar ou evitar sujar? Evitar sujar. Então, evitar o que seja tóxico para o cérebro. Eu doso sempre plano de saúde pago, alumínio, paciente com alumínio alto pra caramba, muito alumínio, aquele pesquisa que a gente ia fazer, Guilherme parou, tem um trabalho publicado na UNIT com as universidades sobre Itamulini, tem um aluno mais detalhado que eu chamei Guilherme para fazer. Tem um que a gente publicou, eu e as alunas da UNIT na época, que está publicado. E falta fazer um maior sobre alumínio. Então, não adianta você estar usando medicamentos, Adriana, para tentar limpar isso, que é difícil. A gente precisa evitar intoxicar o cérebro.
Por isso que a prevenção é mais importante. Certo? Cadê ali? A bateria está ficando fraquinha, viu? Como é que passa aí? Passa aí então. Bate aí. Aí. Porta estreita dos 100 anos. Como passar e passar bem através dela. Aí eu boto ali, através de conhecimento e fé. Fé em você que você vai conseguir. Passe mais. Certo? Aqui a gente tem os modismos. Modismos. O que aparece na internet que os pacientes perguntam no consultório. Eu trouxe porque tem pessoas aqui que gostam de interessar, profissionais colegas, pode receber a pergunta, ou os leigos que possam assistir e ficam perguntando. Sal rosa. Sal rosa, Laí Ribeiro divulgou. Saiu os médicos japoneses mostrando que o sal rosa é pobre em iodo. Eu estava com uma paciente com o olho seco, 17 de iodo. A deficiência de iodo está lá no site do INCA, aumenta o risco de câncer de tireoide. Não sei se estou errado, professor, na dieta. Não é isso? Está lá. Então, deficiência de iodo aumenta o risco de câncer de tireoide, principalmente na mulher. Aí o pessoal, sal rosa é pobre em iodo, não tem iodo, é zero de iodo, é sal de mina. E como é um sal de mina, cada rocha é uma surpresa. Tem rochas cheias de impurezas. Então, o sal saudável é o sal do mar, que é biologicamente equacionado os minerais com o sangue humano, o gráfico é até parecido, certo? É o melhor sal. O sal rosa é a invenção do momento, que não vai vingar, já está caindo. Tem que explicar isso aos pacientes, que é perigoso. Principalmente o hipertenso. O paciente hipertenso, ele tem uma dieta hipossódica. Ainda vai comer sal rosa sem iodo. Vai ficar iodo lá embaixo, né? Então a gente tem açafrão ou cúrcuma. Tem um efeito anti-inflamatório, mas não faz milagre. Tem que dizer isso ao paciente. Ajuda um pouco. É um fitoterápico, um fitoalimento, pode ajudar um pouco, mas não faz milagre. Creatina. Creatina, todo dia tem paciente pedindo no consultório. Gente, o organismo humano produz creatina. Certo? Produz muita creatina. E a gente tem a creatina no peito de frango, no ovo, na carne. Então, creatina está sobrando. Quem toma creatina como suplemento é o atleta de alto rendimento, porque ele vai precisar de mais creatina do que tem na alimentação e do que ele produz. Certo? Aí ele precisa complementar. Ou o idoso frágil, que a doutora Adriana atendeu ali, a geriatra, que não consegue mastigar direito a carne, está desnutrido, você quer complementar, você dá uma creatina para o idoso, ou muito frágil, ou muito fortão. A maioria da população não precisa estar tomando algo que produz. Lugol, é o iodo. Tem paciente que usa, o iodo está baixo, não faz mal, evitar exagero, mal não faz. Óleo de coco, vou mostrar daqui a pouco. Óleo de coco é um perigo, pesquisa de Harvard. Laí Ribeiro tirou o livro dele, que era o primeiro, na estante dele que ele vendia, de óleo de coco, não está mais. Ele não toca mais no assunto, os vídeos novos dele só manda beber água de coco, porque saiu a pesquisa de Harvard, onde ele estudou, mostrando que o óleo de coco é o óleo mais perigoso que tem. Pesquisa de Harvard que ele diz que eles são irrefutáveis. Aí ele não tem a humildade de pegar essa pesquisa e falar isso no Instagram, e a população continua chegando no consultório, me cansando. Doutor, mas eu consumo, eu tendo que explicar todo dia que o óleo de coco não é saudável. Isso aí mexe com a gente, toma tempo, atrapalha a consulta. O que chega no Instagram atrapalha a consulta do médico. Você está com uma ideia para passar, quebra o raciocínio, as perguntas. Então isso mexe com a medicina como um todo, parece brincadeira, mas o mundo digital hoje influencia no estilo de vida, e aqueles que não tiveram oportunidade de esclarecimento, como ficam? Aí, assim, banha de porco, deixa eu parar a banha de porco. Banha de porco é interessante, eu dei entrevista só sobre isso, tem lá no YouTube, banha de porco, Cláudio Geriatra, você acha? Banha de porco, altamente calórica, não precisa ser médico, é um estudante ali, Guilherme se raciocinar vai entender. O tecido adiposo é um depósito, ele guarda vitaminas, guarda calorias, reserva de energia e guarda as toxinas, venenos, hormônios e venenos. Então o porco da criação grande hoje, das grandes produções, era jogado no lixo, era desprezado. O pessoal das redes grande de produção, que eu não quero dizer o nome aqui, mas eu acompanhei no YouTube, uma paciente me perguntou há muito tempo, perguntou pelo Zap, doutor, banha de porco, aí eu fui pesquisar. Esse vídeo, quando eu entrei no vídeo do YouTube, muitos anos, William, o patrocínio era de uma produtora de carne, grande, famosa, que vende peru, frango, no Brasil todo. Patrocínio lá no YouTube. Uma voz bonita, elogiando a banha de porco, de uma mulher, fundamentando o benefício da banha de porco. Patrocinado, turbinado no YouTube. Aí eu falei com ela, eu digo, olha, você viu quem é o patrocinador? Isso aí tem que estudar um pouquinho, vou analisar com calma. Eu fui olhar no outro dia. Quando eu fui olhar no outro dia, o patrocinador já tinha sido modificado. Era um banco privado. O mesmo vídeo. Eu digo, gente, mudou o patrocinador. No mesmo mês, eu digo que o meu santo é forte,
Estava passando um jogo de vôlei do Brasil feminino, de manhã no domingo. Liguei a televisão, patrocinador, a empresa da carne, indústria de proteína grande, que hoje está se juntando duas aí agora, está no meio, né? A Bolsa de Valores tem um resultado essa semana da união das gigantes. E aí o que é que acontece? E o banco, o mesmo banco que patrocinou, e a mesma empresa de indústria de proteína, que patrocinou o vídeo no YouTube, estava patrocinando o jogo de vôlei. Eu digo, elas trabalham juntos, está lá e está aqui. O que é que acontece com a banha de porco? A banha de porco altamente calórica. O porco, antes de morrer, de se abater, recebe as injeções de hormônio, castração hormonal, excesso de tudo. Onde é que se acumula o excesso? O que não é metabolizado pelo fígado, o excesso vai para onde? Para a banha. O pesticida que o porco come das cascas de frutas e verduras das fábricas de sucos, de geleias, que hoje o pessoal vende as cascas para os criadores de porcos. A casca é orgânica, sem agrotóxico? Não. Está cheia de pesticida. Onde é que acumula, professor William? Na banha. Então a banha do supermercado não é a banha do porquinho criado pela vovó no quintal de casa. Então tem que entender que essa banha era jogada no lixo. O pessoal está mandando a picanha para a Europa do porco e vendendo a banha para o brasileiro. Rapaz, o Brasil, olha assim, não é possível. Você não acha picanha de porco no supermercado, está cheio de banha. Eu já fui olhar, aí você procura uma picanha de porco, não tem. Banha sobrando, e o povo levando as banhas. Eu digo, meu pai do céu, é o Brasil, né? Bom, ômega 3. Ômega 3, vou mostrar aí na frente um trabalho. Eu tive 5 pacientes, últimos com câncer de próstata, com PSA alto e confirmou. Teve um que foi o mais agressivo, tomava 3 cápsulas por dia. Eu relacionei com um trabalho que tem, que a Oxford publicou, certo? O ômega 3 é saudável. A cápsula e o óleo com aditivo para tirar o cheiro de peixe é que é o problema. A cápsula tem benzoato, eu achei. Fui procurar nas indústrias a composição das cápsulas em São Paulo, lá procurei, até que eu achei cheio de benzoato, para não embolorar, não dar fungo, ficar 2 anos na prateleira da farmácia. E o óleo de peixe tem aditivo. E tem as marcas caras que o pessoal usa. Outro dia uma paciente minha, 36 anos, ficou chateado, eu digo, quanto mais cara, gastei R$200 nesse ômega 3, doutor. Tem cheiro de peixe? Não, pois não tem um cheiro de peixe no óleo, é óleo de peixe. Então está cheio de aditivo para tirar o cheiro. E aí o que é que acontece com isso? Vai aumentar o risco de doença, a gente vai ver à frente. Pode passar. O leite eu já falei, o jejum pode beneficiar, desde que não exagere. Aqui é sobre o azeite, polêmica. Outro dia Anselmo brincou com azeite aqui, Sotero, que eu fiz um vídeo e botei. Esse trabalho, essa nota aqui, esse trabalho aqui é antigo. Tem mais de 2 anos que o pessoal fez, eu já esqueci onde foi, mostrando que quando diminui o azeite, o LDL cai. Aí eu comecei a mandar os pacientes tirar o azeite e observei que cai. Eu tenho vários pacientes, vários prontuários. Aí saiu um estudo agora, em agosto do ano passado, Universidade da Flórida, mostrando que quando reduz a dieta com extras virgem óleo azeite, você tem uma queda, uma redução do LDL. Esse trabalho foi traduzido com a informação errada por uma grande rede de jornal. Tem um filho de uma paciente que disse que vai entrar com uma ação, e tem sites que traduziram correto no Brasil, e tem sites que traduziram errado. O trabalho da Universidade da Flórida mostra que quando para de tomar o azeite, o LDL cai. E aí tem uns estudos mostrando que aquelas zonas azuis, a dieta do Mediterrâneo, o pessoal vivia mais e era saudável. O pessoal foi recapitular, ver aqueles estudos, Adriana. Somente 18% da população consumia azeite. O azeite não era tão fácil. O pessoal vivia mais porque tinha um estilo de vida saudável, atividade moderada, bom sono, dieta saudável, com peixe, no Mediterrâneo, tomate, sem agrotóxico, igual a ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa, no Japão, o pessoal vive muito e não tem azeite. Então é o estilo de vida do Mediterrâneo, que já está modificado, que permitiu classificar ela dentro das zonas azuis e não o azeite. O pessoal da produção de azeite pegou aquela carona, fez um marketing do azeite, as empresas espanholas, produtores espanhóis, portugueses, italianos, e jogaram o azeite para o mundo. Isso ainda é polêmico, tem um anti-marketing violento financeiro, e o azeite está aí interrogado. Se vocês quiserem, vão pesquisar. Pode passar. BBC, cápsula de ômega 3 aumenta o risco de câncer de próstata. 2013, isso é velho, ó. Tá lá a pesquisa de Oxford. Ninguém vê isso no Brasil, só vê propaganda de cápsula de ômega 3. Ômega 3, se você comer 2 porçõezinhas, uma porção de 100 gramas de salmão, de atum, se tiver 10% de gordura, de óleo no filezinho, equivale a 10 gramas de ômega 3, de óleo de peixe. Equivale a 10 cápsulas. Você come um pedaço de peixe na semana, acumula aquilo, não precisa estar tomando cápsula com aditivo. Ômega 3 é saudável. A cápsula, cuidado. Certo? Pode passar.
Óleo de coco é veneno, afirma especialista de Harvard. 86% de gordura saturada. E o povo engorda. Chega no consultório tudo acima do peso. Banha óleo de coco, fritando óleo de coco, e tome óleo de coco, altamente calórico. Então, perigo. Certo? Pode passar. Glicação, é para falar aqui a questão que a glicação, ela acelera o envelhecimento, o açúcar, certo? Vai interferir na questão do colágeno, elastina, prejudicando a função na pele. Isso vai aumentar rugas, linha de expressão, flacidez e mancha. A glicação envelhece por fora e envelhece por dentro. O açúcar é um grande vilão. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui sobre esse slide. Pode passar, para não cansar muito. Radicais livres. Aqui só para mostrar. O radical livre acelera o envelhecimento. Isso é velho, ó. Há mais de 30 anos atrás, estudando gerontologia, eu ia para as aulas, os encontros, as pesquisas, que não estão na web. Depois do cigarro, a maior fonte de radicais livres são as frituras. Torrar no óleo, altamente tóxico. É um processo químico que produz muito radical livre. Fritar. Então o certo é cozinhar na água, assar no forno, na air fry, certo? O cozimento na água ainda é o mais saudável. Pode passar. Aqui sobre ainda suplemento. A gente tem que tentar suplementar o que o corpo não produz. Eu botei a glutationa aqui de propósito. No segundo ano de medicina, usa isso, eu comecei a estudar a biologia do envelhecimento. O que é que envelhecia as células, foi um livro que eu comprei, segundo ano de medicina. E comecei a estudar gerontologia, biologia celular e os radicais livres e os antioxidantes. A gente tem os antioxidantes endógenos, que a gente produz. A glutationa é o mais potente. Para ela produzir, é importante que não falte acetilcisteína. Fica aqui uma dica. O que é que o pessoal tem feito no Brasil, aprendeu? Usar coenzima Q10. Coenzima Q10 o organismo produz. Só cai a produção se usar a estatina, porque a mesma via enzimática da produção do colesterol no fígado é a mesma via enzimática da produção da coenzima Q10. E a coenzima Q10 é um bom antioxidante, mas o mais forte não é a coenzima Q10, é a glutationa. É bem mais forte. Vende também, mas o certo não é tomar, é se alimentar bem. Não precisa estar suplementando esses antioxidantes endógenos. Você tem que se alimentar bem para manter uma boa produção dos antioxidantes. Pode passar. O silício orgânico aqui é para as mulheres. O silício, ele é importantíssimo. Ó, quando você engole um colágeno, verisol, seja o que for, o corpo não vai engolir aquele colágeno inteiro e vai para a pele, não. Ele vai quebrar, vai ter que produzir novo colágeno, elastina. Para ter a produção de colágeno e elastina, é fundamental ter silício. Então, a suplementação de silício orgânico é mais importante que tomar colágeno. Eu passo para os pacientes, a pele melhora, as rugas somem, aquela mulher de 40 anos, a pele fica com carinha de 35, tira, mas diminui mesmo. Melhora, não vai fazer milagre. É importante para as unhas, para os cabelos, para os ossos, para os tecidos. O silício é importantíssimo. A gente só fala em cálcio. Tem outros minerais importantes. O silício tem uma importância grande e é pouco divulgado, certo? Pode passar. Cromo. Tem um estudo agora de Minas Gerais, multicentro. A Universidade Federal de Minas fez um estudo recente sobre cromo. Muito bom. O cromo ajuda na eficácia da insulina, para diminuir a intolerância. Então, o paciente tem diabetes, quer perder peso, o cromo ajuda. O cromo realmente já tem estudos. E você tem uma deficiência na humanidade grande, está sendo pouco discutido ainda. Poucos trabalhos no mundo sobre o cromo. Então, o pessoal fica aí repondo selênio. Selênio é difícil ter deficiência. Magnésio, difícil ter deficiência. E um dos minerais que se mais tem deficiência, se você for dosar o de vocês, e é importante para a saúde, para a prevenção do diabetes, melhorar o metabolismo da insulina, é o cromo. Mas há uma popularidade de outros minerais e o cromo está esquecido. Pode passar. E aqui um estudo da década de 30, que eu vou relacionar com outros. Nessa época aí o pessoal observou que se você faz uma dieta restritiva, certo? Mas mantendo bom aporte de alimentos funcionais, você consegue aumentar o tempo de vida, certo? 40% a mais. Então até hoje, provado, se eu estiver errado, a doutora Adriana ali, que o geriatra me diga, o que está provado que aumenta a longevidade é a restrição calórica, evitar excesso de calorias vazias. Calorias sem vitaminas, sem fibras, sem aminoácidos. Então não adianta você estar comendo muito carboidrato, né, e deixando de alimentar com o que realmente constrói, os construtores. Então é importante lembrar isso. Isso aí é da década de 30. Pode passar. O japonês aqui, Yoshinori
Ossuni, ele fala, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele afirma que o jejum ativa o processo de autofagia que renova as células. Então, diminuir calorias tem relação com isso. Você vai destruir as organelas envelhecidas das células, condenar até uma célula já pobre em organelas, que podia degenerar, e vai facilitar um envelhecimento mais saudável com menos risco de doença. Pode passar? O chinês diz ali, o segredo da longevidade, isso é antigo, é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. O humor é importante. Pode passar? E aqui Eclesiástico 37, eu sou fã desse cara, Jesus de Bencira. Ele diz o quê? Não é Eclesiastes, gente, é Eclesiástico, eu digo que é o primeiro gerontólogo do mundo. Ele diz, não sejas guloso em banquete algum, não te lances sobre tudo que se serve, pois o excesso no alimento é a causa de doença, e a intemperança leva à cólica, ou seja, a falta de equilíbrio, destemperado, que come muito com gula, vai ter dor, vai sofrer, vai ter doença. Muitos morreram por causa de sua intemperança. A pessoa sóbria, equilibrada, porém prolonga a sua vida. Ou seja, está lá, é bíblico, antes de Jesus Cristo, por Jesus de Bencira, o grego, mais de 200 anos de Jesus Cristo, ele observou o comportamento humano. O cara era um gênio, ele observava, quem come menos vive mais e adoece menos. O cara naquela época, repare que camarada, bate com o conhecimento atual, com o prêmio Nobel de Medicina atual, tá vendo? O grego ele era mestiço de grego e judeu, foi um pouco discriminado por isso. Pode passar? E aqui, mostrar que o envelhecimento vem com a valorização da sabedoria. Aí o médico pergunta aqui ao idoso, contou para a família que colocou aparelho de surdez? Aí o idoso responde, ainda não, mas já mudei o testamento 3 vezes. Pode passar? Aqui é mostrar o seguinte, a gente está para terminar. A gente está vendo aqui, ó, os adultos discutindo, tem a ver com a saúde mental, professor. E a criança não consegue nem estudar, absorvendo tudo aquilo. A gente é um produto do meio. Condicionamento, ali a neuropedagoga da criança, a criança de hoje é o idoso de amanhã. E aí Jesus de Bencira não deixou isso à parte não, pode passar? Aí o Clube Vida Longa, as meninas aí, ó, Silvina, pessoal, tá ali o Demar e a Ana Júlia, pode passar. Aqui a turma, eu ali com elas, pode passar. E uma vida longa e paz, vida longa e paz, uma questão de conhecimento e fé, uma frase minha que está pintada em uma parede, que é interessante, a gente tem que saber a verdade, pode passar. Eu quero chegar no... Ah, não, você tem que ir para frente. Aqui, pronto. Aqui Jesus de Bencira fala o seguinte, ó. Olha o que ele fala, outra observação dele, ó. Como acharás na velhice aquilo que não acumulares na juventude? Por isso que eu botei a criança ali. Até a saúde mental, bom condicionamento psíquico, bom condicionamento alimentar, de atividade, de condicionamento mental, físico, psicológico. Tudo que a gente faz na juventude vai repercutir na velhice. Ele observou isso, que a criança saudável se torna, não sei quantos anos esse cara viveu, para observar tanta coisa, né? Acho que ele perguntou como era a sua infância, ele foi muito sábio. Então, esse camarada é um gênio naquela época. Pode passar. E aqui o professor pediu para colocar, William, atendendo o seu pedido, eu acrescentei, que é o convite. E estou aberto a perguntas, agradeço a atenção, desculpe a velocidade, né? Estou às ordens de vocês. Professor Eduardo. Quem tiver falar, pode levantar a mão. Vou pegar um. O Anselmo vai anotar aqui. Dois comentários.
são funcionais centenários. E ele estuda o que a gente tem em comum. Então, dando spoiler dessa série, ele coloca 3 pilares. O primeiro é a alimentação, ele coloca. O segundo que ele coloca é exercício. O terceiro pilar que ele coloca é sempre comunidade. Então, viver em família, viver em amigos, ele coloca como terceiro pilar que une essas zonas azuis. Né? Então, acho que bate muito bem o que está falando. E a segundo comentário que eu queria falar sobre genética. Então a gente sempre ouviu falar sobre isso. E hoje em dia isso está bem disponível já. Eu recentemente fiz um teste genético e eu descobri várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma tendência para Alzheimer, osteoartrite de quadril. E surpresamente eu tenho um gene para calvície também, eu diria. E aí eu posso trabalhar, né? Eu sabendo disso aí, eu posso trabalhar na minha saúde, no meu estado. E eu descobri esses telômeros desse teste, ele mostrou que eu tenho telômeros alongados. Então, o meu cromossomo 5, eu tenho um gene T, eu tenho 2 alelos desse gene, e cada alelo que você tem no seu estado, geralmente corresponde a 3 anos a mais de idade biológica. Então, eu tenho 38 anos, geneticamente eu tenho 32, graças aos meus telômeros. Mas ele também fala que, como no começo, que cada pedacinho do corpo parece diferente. Isso vai na genética. Então, muito legal. Então, eu faço esse assunto e eu acho que a medicina é muito atual. Boa tarde a todos. Eu queria prazer revê-la, tá? Forte, fixe e linda, e bem acompanhada. Logo um exemplo para todo mundo. Tá? Professor, parabéns pela sua brilhante palestra. Aprendi muito aqui. E parabéns também pela sua entrada na nossa vida família. Seja bem-vindo. Dia 18, né? 17 é uma vida de São Vitória. Mas eu queria recordar para vocês algo que eu gravei muito bem que aconteceu nessa casa há muito tempo atrás. Nós começamos a ver nós recebemos aqui o Dr. Mário Rigatti, saudosa memória. Na sua palestra, ele citou muito bem para nós que o ser humano tem alguns inimigos terríveis, viu? Que fazem com que ele não atinja a idade de 120 anos. Naquela época, ele já disse para nós que o ser humano foi feito para viver 120 anos. Não conseguiram por causa de açúcar, sal, fumo e sedentarismo. Então, isso que você falou, está tudo encaixado no que ele já nos disse há mais de 20 anos atrás. Bom, eu lembro ainda também, numa da minha viagem para a Europa, eu estava num trem, tremendo de medo, porque o trem estava a 320 km por hora, de Colônia para Berlim, e estava lendo um jornal, quer dizer, tentando ler o jornal, estava em alemão. Então, eu só consegui traduzir o título do trabalho, depois, com calma, eu traduzi o artigo inteiro. O título me chamou a atenção: Das Leben und Schon, ou seja, a vida é bela. Eu achei atrativo aqui, porque era na página científica, um artigo sobre medicina. Então, mais tempo, quando eu consegui traduzir o artigo de novo leitor para vocês.
mas cita e resume o seguinte: se você quer ter uma vida mais longa, mais saudável, queimar calorias, perder peso, pensar melhor e comunicar-se mais claramente, levante-se já dessa cadeira e comece a andar, pois das ligas som, ou seja, a vida dela. E é o que você falou, uma maldita da cadeira, entre aspas, ou seja, o farniente, né? O ficar lá empastelado, encostado, assistindo novela. Então, levanta e mais uma vez parabéns pela palestra. Parabéns pela palestra e uma coisa que me chama assim muita atenção foi o fato que você destacou, né, que o grande vilão da doença cardiovascular, cerebrovascular também, que até certo tempo atrás é o colesterol, né, está caindo um pouquinho por terra. O grande vilão realmente é a taxa de glicemia elevada, que agride as artérias e faz com que a desenvolvimento da placa e da coisa. Isso é uma coisa que alguns anos atrás, a indústria farmacêutica atacou maciçamente o colesterol, né? E sabe que tem interesses comerciais por trás disso aí. Eu lembro que eu atendia quase pacientes que dizem redução do colesterol por 50 vezes. E essas pessoas que têm mais de 20 anos nunca têm problema cardiovascular, nem cerebrovascular. E me chamava a atenção porque na academia também, investir maciçamente nos alimentos para combater o colesterol. Hoje a gente está sabendo que o colesterol não é tanto vilão como se pensava que fosse, né? Também tem outros fatores por trás. E a indústria farmacêutica sempre explora isso, né? Com outros sentidos, né? Mas parabéns pela palestra, muito boa. Existe